Ó. Então, avaliação de literatura. Dia 2/10, sexta-feira. Eu gosto da avaliação no dia que eu estou na escola. Não gosto da minha avaliação fora do dia que eu não estou na escola. Sexta-feira eu tenho 6 horários na escola, é difícil até de prestar socorro. Mas enfim. Conteúdos. Pré-modernismo. Vanguardas europeias. E Semana de Arte Moderna. Vou explicar as vanguardas hoje. Quinta, a Semana de Arte Moderna. E terça, nós fazemos exercícios. Ok? Dúvidas? Primeira prova que vai ter muito conteúdo. Geralmente são menos, né? Ok, Giovana. Finalmente. Finalmente tem muitos conteúdos. Certo? Então eu vou começar com as vanguardas, tá? Posso sair daqui? Deixa eu fazer uma chamadinha. Se a gente terminar de chegar, né? As vanguardas europeias, então. Não sei se você se lembra da semana passada, que eu fiz uma linha histórica colocando a data de 1918 e 1922. Em 1918 foi a exposição de arte de Anita Malfatti, a qual foi extremamente falada, foi extremamente criticada, né, por sua nova estética, por sua nova vanguarda que ela trouxe aqui no Brasil, sofrendo influências das vanguardas europeias. Outra coisa que eu falei, só vou dar uma relembrada. As vanguardas europeias na arte, elas foram mais. Nós vamos estudar as 5 especificamente que influenciaram a literatura, principalmente o modernismo brasileiro, tá? Então, vamos lá. Essa parte aqui também eu sei que nós já vimos. Dentro da contextualização histórica do pré-modernismo, que pertence às vanguardas europeias. Lembrando que na literatura nós estávamos naquele processo de mudança. Ele foi nomeado pré-modernismo posteriormente, uma vez que durante aquela mudança, aquele processo de ebulição que o Brasil estava vivendo, não se tinha essa nomenclatura. O nome pré-modernismo ele é puramente didático, né? Ele é a fim de um estudo posterior, que é o que nós estamos fazendo. Ele não foi um período de vivência, um nome causado naquele momento, tá? Atualmente ele é algo didático. Então, dentro da contextualização do pré-modernismo, que foram os momentos que aconteceram às vanguardas europeias, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, nós tivemos, importante aqui, a questão da mulher. Observem que até agora nós não estudamos nenhuma mulher. Vocês estão lembrados disso? Que não teve o estudo de nenhuma mulher até agora. Desde o trovadorismo, né? Piorou lá na época da Idade Média. Então, agora a mulher, nós estudamos a questão da mulher leitora no romantismo. Aqui no Brasil, nós não tivemos as mulheres ainda aparecendo. Nós tivemos, por exemplo, Jane Austen, na época do romantismo, com Orgulho e Preconceito, mas que não foi forte influência aqui no Brasil enquanto mulher escritora. Então, aqui a mulher vai começar a sua batalha. Aliás, essa batalha feminina, ela ainda é atual, né? Por uma conquista no mercado de trabalho. E aí nós vamos entrar no ponto-chave, que é esse aqui, ó. O telégrafo, a lâmpada, o telefone, o cinema. É a vida moderna que chegou para as pessoas. Então, com a lâmpada, à noite, a vida noturna das pessoas começou a ser mais presente.
Ok, Nicole. Não, eu não fiz chamada ainda, não, tá? Tava esperando mesmo. Todo mundo teve uma queda de energia agora, né? E ficou desesperado, e agora eu acho que já deu uma regularizada. Caiu aí também para vocês? Aqui em casa, caiu. Caiu aqui, caiu. É, caiu também. Então vamos lá. Então, essa questão da modernidade, com a lâmpada elétrica, a vida noturna das pessoas passou a ser mais presente. Então, as pessoas começaram a aproveitar o outro lado do dia, começaram a ir mais às ruas, começaram a falar mais, a botar a boca mais no mundo. Aqui o cinema aparece, mas a televisão ainda não. No Brasil, a televisão ainda não aparece para nós, tá? Monteiro Lobato vai fazer, ele ainda não faz sucesso que ele faz para nós atualmente. Porque Monteiro Lobato produzia obras para adultos com a sua linguagem jornalística e ainda não havia produção televisiva do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele só explode enquanto autor quando surge a televisão e quando a sua obra é adaptada para ela, tá? E não é Monteiro Lobato que faz essa adaptação. Então, Monteiro Lobato, ele ainda não faz o sucesso que ele é para nós atualmente. Ele faz sucesso enquanto jornalista, enquanto crítico. Eu já falei com vocês umas 2 vezes, vou falar de novo, que ele produz um artigo destruindo com a reputação de Anita Malfatti, usando palavras de certo baixo calão, assim, de certa forma grotesca, para se dirigir às obras que ela produziu em 1918. E aí surgiram na Europa, então, os movimentos conhecidos como vanguardas. O que são as vanguardas europeias? Opa! É um nome que se dá a uma tendência que se opõe a um estilo vigente de uma época. Então, olha aqui, o que era vigente da época? O parnasianismo, que foi um período também artístico, principalmente o simbolismo, que teve muita presença na arte. Aqui no Brasil fez menos sucesso na literatura, mas ele foi muito forte na Europa, porque viveu a Belle Époque. Isso aqui, o simbolismo foi pós-Belle Époque. Então, muita luxúria, muita ostentação, muito detalhe, muita riqueza de detalhes. E vanguarda é esse processo de mudança, é esse processo de rompimento daquela realidade. Eu vou pedir para vocês decorarem essa palavra aqui. Ruptura, rompimento. Isso aqui vai ser a nossa palavra de ordem na primeira fase modernista, tá? A Semana de Arte Moderna foi um movimento o qual gerou a primeira fase modernista aqui no Brasil. A palavra de ordem era essa, ruptura. O que é ruptura? Eu vou jogar fora tudo que eu vi até hoje. O que eles procuravam? Esquecer toda a arte vivida. Nada de exaltação da natureza do arcadismo, nada de riqueza de detalhes do barroco, nada de exaltação do sentimento, a subjetividade, a mulher idealizada do romantismo, nada da busca pela perfeição do parnasianismo. Nada. Então, é ruptura radical mesmo. Eles vão buscar uma arte nova, eu vou falar como arte como um todo, eles vão buscar uma arte nova para mostrar que aquilo ali não existe mais. Ou como se dissesse assim, a partir de agora a gente vai jogar tudo fora, não existe nada daquilo mais, nós estamos começando do zero. Isso é a proposta da vanguarda europeia, tá? Começar do zero. Só que a arte, vamos pensar numa essência aqui, a arte, ela era limitada. A arte era para uma pequena parcela da população. A arte não era para o povão. A arte não era para a galera, a arte era para um pequeno grupo, a partir do romantismo, para a burguesia. Lembra lá do romantismo, com a Revolução Francesa, né? A Revolução chamada Revolução Burguesa, que houve a ascensão da burguesia? A partir daquele momento, a arte tornou-se especificamente para a burguesia. A burguesia, sim, exalta o vocabulário erudito do parnasianismo, mesmo que não entendessem. A burguesia, sim, exalta a riqueza de detalhes, a formalidade extrema do parnasianismo. Só que agora tudo vem por terra, tá? O intuito é atrair a todos os povos.
é tornar uma arte popular, nada de arte limitada. Por isso é que quer trazer a ruptura. Agora, quem estava acostumado a ver aquelas telas extremamente ricas em detalhes, aquelas telas com uma pintura clássica, até a tinta era mais discreta para mostrar a minuciosidade de detalhes. De repente eles colocam um amarelo bem cheguei, de repente eles colocam uma deficiente, de repente eles colocam um objeto exercendo outra função. Aquilo ali causou estranheza. Aquilo ali não foi bem visto, não foi visto com bons olhos pela sociedade burguesa, que era ela que prestigiava a arte. Entenderam? E a partir daí, as vanguardas europeias, então, ela causou. Se a intenção dela era chegar abafando, elas chegaram abafando. Causaram, literalmente, foram, se fosse na época, na nossa época agora com a internet, ia bombar literalmente. Tá? Então, as vanguardas europeias vieram com esse intuito e conseguiram o que queriam. Principalmente, olha aqui outra palavra também que é importante, a desorganização. A arte ela era impecável. Os poemas, eles eram em formas de soneto, uma métrica perfeita, um esquema de rimas ricas, uma essência, uma subjetividade. Era um poema organizado. E agora vem uma desorganização. Até os poemas são bagunçados. E isso causou muita estranheza para aquela primeira impressão que foi trazida por Anita Malfatti. Por isso é que eu disse na aula anterior que Anita Malfatti foi muito esculachada devido à sua exposição de arte, porque o Brasil ainda não estava preparado para receber essa ruptura, essa desordem, essa bagunça na arte. Ainda seguíamos os padrões literários bonitinhos, as escritas organizadinhas de acordo com a gramática certinho, tá? Por enquanto, tranquilo? Vocês podem me parar se eu tiver errado alguma coisa, tá? E aí, então, nós vamos para a primeira delas. O futurismo. Observem essa imagem futurista. Aqui, eu vou voltar nisso aqui. Eu falei, vou repetir que era para vocês lembrarem a questão do telégrafo, a lâmpada, que era o símbolo de modernidade, símbolo de tecnologia, símbolo de avanço tecnológico. Né? Dizem que estamos vivendo a quarta revolução industrial. Então, aqui foi a segunda revolução industrial. O futurismo, o próprio nome já nos remete ao futuro. O que era o futuro? Símbolo da velocidade. Não tem essa palavra aqui no futurismo, mas eu gostaria até que vocês anotassem. Símbolo da velocidade, da agilidade. Hoje em dia, todas as nossas informações não são muito imediatas. Aconteceu agora, olha só, a energia acabou, em 5 minutos a gente soube que acabou na cidade inteira. Nem 5, né? Porque se acabou na minha casa, acabou na sua, acabou na outra, acabou na outra, acabou na outra, acabou em gente que está lá na fazenda, porque acabou na cidade inteira. Pronto. Então, as informações são muito rápidas, o imediatismo, a velocidade das coisas é muito intenso. E o futurismo foi a primeira manifestação que tentava mostrar essa velocidade, essa agilidade, essa movimentação. Tá? Então, tudo que dá ideia de movimento, de deslocamento do espaço, que quer sair do lugar, dá ideia do futurismo. Então, o futurismo lutava pela destruição do passado. Vocês vão ver muito essa palavra, destruição, ruptura, tudo relacionado a começar do novo, tudo relacionado a começar do zero, vem relacionado nessas vanguardas. Então, olha aqui, a destruição. Por que ele propunha a destruição? Porque até então tudo era muito pacato. A vidinha simples, a vidinha monótona. E agora é tudo muito rápido, tudo muito ágil. Os poemas são curtos para ler. Papum. Os poemas são chamados até poema pílula, de tanto que ele é curto, de tanto que ele é rápido. As frases são muito breves. Tudo vai buscar uma agilidade muito grande, tá? Aqui ainda fala que mudaram a maneira sensivelmente de representar a realidade.
Porque a representação da realidade era aquela vidinha simples, era aquela monotonia, né? Os mesmos acontecimentos. E agora, como eles buscavam certa destruição, buscavam uma ruptura com aqueles padrões clássicos e voltavam a certa agilidade, que era o que a modernidade trouxe, essa agilidade, essa movimentação rápida, né? Se eu não fechar aqui, o negócio não muda. Cubismo. Maria Lúcia, saiu um pouco do parnasianismo também, né? Porque o parnasianismo Sai 100%. A principal palavra da primeira fase modernista, que vai ser pós-Semana de Arte Moderna, na própria Semana de Arte Moderna, chamavam os parnasianistas de sapos tanoeiros, que fica repetindo a mesma coisa. Criticavam eu diretamente, vi usavam a isso. palavra contra o parnasianismo. Oi? Das métricas, das rimas, né? Eles Nada, não forneciam existe tudo. nada agora. Não, nada de nada. Nada do romantismo, nada daquela sensibilidade, do subjetivismo, nada da sofrência, nada do que nós vimos até agora. Tá? A arte agora vai se modificar por completo. O cubismo foi bastante usado na literatura, mesmo que eu tenha trazido aqui uma imagem cubista da arte, né? O cubismo é representação da realidade em vários ângulos. É como assim? Vamos pensar algo mais simples, mais banal, só para vocês entenderem um exemplo. O que é o cubismo? Aconteceu um acidente na porta da escola. Eu, Maria Lúcia, era motorista do carro. Então, eu tenho uma visão dos fatos. Vocês estavam no intervalo do quinto para o sexto horário, viram pela janela. Você tem outra visão dos fatos. Isso é o cubismo. O cubismo é a tentativa de representar uma única realidade em vários ângulos através de formas geométricas. Tá vendo aqui, nessa imagem? Eu tenho várias formas geométricas buscando representar várias visões, vários ângulos diferentes de um único fato, de um único ponto. Então, isso é a tentativa do cubismo, utilização dos pontos dos planos geométricos dentro da arte, tá? É como se conseguisse colocar vários pontos de vista em uma única obra, de um único fato. Então, eu tenho várias situações representadas num único ponto, ok? Isso é o cubismo. Dadaísmo. O dadaísmo foi o mais radical dos movimentos de vanguarda europeia. O que o dadaísmo fazia? Cuidado para não confundir, porque depois nós vamos chegar no surrealismo, que tem uma ideia bem parecida, mas visualmente é bem distinto. O dadaísmo, eu vou pegar essa lapiseira, ela é uma lapiseira, obviamente, para todo mundo. Só que eu vou utilizá-la com uma outra função. Eu viro a lapiseira, sei lá, viro a lapiseira, coloco um livro por baixo. Pronto, isso aqui é uma obra dadaísta. Tá? Isso é o dadaísmo. Ele quer destruir com todos os padrões que nós tínhamos. Então, ele brinca com os objetos, por isso que fala que é semelhante ao universo infantil. Ele trabalha com os objetos do jeito que eles existem. Só que eu acrescento uma flor aqui, por exemplo. Se eu acrescentar uma flor aqui, pronto, eu digo que isso é uma flor de verdade. Então, eu brinquei. A lapiseira vai virar o caule, né? Eu coloco uma flor, pronto, eu tenho uma rosa. Isso é o dadaísmo. Ele propõe destruir com o padrão de que isso aqui só serve para escrever. Que ele pode se transformar em uma flor. Então, é essa brincadeira, é essa ludicidade com os objetos a partir de uma nova função. De uma nova função que propõe a destruição. Olha aqui o exemplo. É um ferro cheio de pregos. Se você passar a sua roupa com esse ferro, vai destruir a sua roupa. Então, eu peguei um objeto que já existe na sua essência, eu não mudei nada, quase nada nele, acrescentei,
fiz uma nova versão de um ferro, que vai propor a destruição. Olha aqui, uma roda em cima do banco, sem função alguma. Eu utilizei os objetos tais quais eles são, modificando a sua essência, a sua funcionalidade real. Isso é o dadaísmo. Ele propõe destruir, porque uma bicicleta sem roda, você destruiu a bicicleta. Ela não tem funcionalidade nenhuma. O que você vai fazer com uma roda dessa aqui? Nada. Então, você destruiu a funcionalidade da bicicleta. Ok? Então, isso é o dadaísmo. Propõe a destruição. Surrealismo é o mais bonito deles e é o mais usado na poesia. O surrealismo, gente, tá tudo tranquilo? Vocês estão caladinhos? Maria Lúcia, depois você manda esses slides? Mando. Assim que eu acabar, eu já mando todos, tá? O surrealismo, ele vai trazer uma escrita mais automática, né? E aqui o surrealismo, ele vai se deixar levar pelo impulso da subjetividade. Aqui ele vai ter um pouquinho de inspiração. As obras surrealistas, olha aqui, eu trouxe algumas para vocês verem. Quando eu digo que é o mais bonito, eu utilizei algo real, aqui no caso as borboletas, e criei um navio formado de borboletas. Olha o tamanho das borboletas. A desproporção, né, do objeto real para o que é surreal que está sendo apresentado ali. O dadaísmo propõe a destruição. Eu uso o objeto do jeito que ele é. O surrealismo, eu vou pegar aquilo ali e tornar algo surreal mesmo, algo fora da realidade, utilizado de formas diferentes. Aqui os caçadores de borboletas, que não vão conseguir caçar as borboletas gigantes, então tornou algo surreal o tamanho delas. Eu falo que é o mais bonito, porque, a meu ver, visualmente, para mim, são as imagens mais bonitas. Eu acho essa mais bonita do que essa, por exemplo, do que essas duas, por exemplo. Né? A minha impressão é de que o surrealismo é mais bonito, eu gosto mais. E aqui eu tenho uma imagem famosa de tanto calor, de tanto sol, tudo se derreteu. Né? A água está secando, o relógio derreteu, tudo, os relógios estão derretendo. Então, mostra algo surreal, algo que eu pego um objeto da realidade e transformo em algo surreal, algo que não vai acontecer, tá? Mas com objetos reais, não figurativos, quanto o cubismo ou quanto o futurismo, que é algo figurativo. Aqui trabalham com situações reais, situações mais palpáveis, tá? Aproximado do palpável, pelo menos. E o último, o expressionismo. Também, que é, acredito eu, a mais conhecida de vocês. O expressionismo, o próprio nome diz a expressão. Então, busca essa composição abstrata através de buscar a expressão de alguém, buscar retratar uma certa realidade em alguma determinada situação. Então, é como se congelasse a situação, a expressão daquela situação. Tá? Então, como se buscasse recuperar essa. Na pintura, aqui, ó, eu tenho a grande importância dada a cores, texturas e pinceladas. Aqui nós temos o grito, que vocês já conhecem, né? Que busca essa expressão. E aqui o manifesto antropofágico que vai aparecer para nós, o Abaporu, né? Aqui na primeira geração modernista ele vai estar presente, né? As cores nacionais, acredito que vocês já conhecem essas duas obras. Isso é o expressionismo. Ele busca pinceladas mais fortes, cores mais chegueis, cores bem vibrantes para detectar uma expressão de alguém, buscar resgatar essa expressão de alguém. E aqui eu trouxe alguns para a gente, ó, eu trouxe alguns aqui para a gente. Peraí, vamos ver se está aqui. Acho que eu fui, né? É isso aqui. E aí, dessas figuras, o que vocês acham que é o quê?
essa primeira imagem aqui, dentre essas vanguardas? O que é a pergunta? Agora, eu trouxe algumas imagens para a gente nomear. Olha só, essa imagem aqui, essa de cá. Eu acho que essa primeira aí, sei lá, de uma larva, sei lá o que é isso, é surrealismo, né? Não? É um Surrealismo. nascimento. A Esse segunda é aqui? futurista. Dá ideia de movimento Isso. ou dá figuras geométricas? A segunda é cubismo. Geométrica. Figuras geométricas. Surrealismo e cubismo. Vamos lá, outras. Essa segunda é primeira dadaísmo. aqui, A segunda é dadaísmo. A segunda é dadaísmo. dadaísmo, mictório. E a primeira? Tá parecendo que alguém tá passando muito rápido? Que não deu tempo nem de capturar? O que é a ideia de movimento, de agilidade? Futurismo. Futurismo. Exatamente. Ô, Maria Lúcia, eu lembro que a gente estudou isso com a Daiane. Vocês Verdade. estudaram em arte. Só que vocês estudaram mais algumas Com a outras, né? O Bárbara impressionismo. no ano. Foi no nono? Ano A gente vai passado. ser no Ano primeiro. passado. Com a Bárbara, foi no nono ou no primeiro? E aí? Nono. Essa primeira. Chamou o carro. Eu acho que é O futurismo. automóvel. É, Futurismo. E a de baixo? É o das formas geométricas. Isso. Cubismo. Cubismo. Exatamente. Esse daí não é aquela lá que a Kátia passou pra gente? A É Guernica. Guernica. Os retirantes. Esse aqui faz referência a uma obra, a gente pode, não faz referência, a gente pode fazer intertextualidade uma obra chamada Vidas Secas, que nós vamos estudar agora na segunda fase modernista na prosa, de Graciliano Ramos. Já ouviram falar? Fabiano, sua família, o menino mais velho, o menino mais novo, sem a Vitória. Essa aqui era a principal obra de Anita Malfatti em sua exposição de arte, que foi mal falada. Ela pintou ela mesma, não foi? Não, essa aqui ela pintou uma deficiente, chama-se A Boba esse quadro. Ah, eu achei que era ela. Não, é a representação de uma deficiente intelectual. Alguém falou alguma coisa no chat, eu não tô conseguindo abrir. Nossa, Maria Lúcia, eu fiquei triste. Não, é que agora. você perguntou dessa família, eu nunca ouvi falar dela. Minha vida Da obra inteira eu Vida achei que essa aí era ela. Não, essa não é ela. Eu vou te mostrar quem é ela. Você vai ver que é diferente. E aí, gente? Figura A primeira eu vanguardas. acho que é surrealismo. Não sei. Chutei. Não é surrealismo. Não tem nada diferente aí, é tudo normal. Expressionismo? Expressionismo. As duas. Expressionismo. Ah, Então, essa aqui foi a principal. Acho que acabou. Ah, não acabou não. Ó, a primeira é cubismo. cubismo. A Mona. Expressionismo. Ou surrealismo. Dadaísmo. Pega algo que já existe e faz uma chacota, uma ironia, uma destruição. Então, eu destruí com a essência da É obra. tipo a Mona Lisa e Girl agora. Hã? É porque tem um trem, tipo um gótico renovado. Aí fizeram uma Mona Lisa gótica renovada. Ó, tem mais. Olha que legal essa, gente. Eu adoro essas. É surrealismo. Nossa, Surrealismo? Maria Não, Lúcia, eu já gosto fiz- muito do surrealismo. Acho muito legal as ideias. Não é legal? O peixe engolindo, o tigre que está engolindo a moça, o elefante voando. Muito fantasioso. E essa de cá? Essa aqui vai ser muito presente nas primeiras cubismo. Primeira Maria geração modernista, com as suas cores, formas. Olha, observem os detalhes. Observem que não tem expressão facial, não tem os rostos. Acabou. Já vou enviar o slide para vocês. Senão eu esqueço. Só um minuto. E vocês vão pegar para mim? Vamos fazer um treinamento aqui das vanguardas. Eu vou começar. Só nomear a aula aqui anterior, senão eu me perco. Eu vou começar
a falar um pouquinho da Semana de Arte Moderna para vocês. Vamos lá. Peguem para mim, eu vou abrir aqui também, na página 62 do livro novo. O livro novo já está quase velho, né? Porque já era para estar quase acabando, não era? Página 62. Para a gente ver algumas imagens. B5. Isso, aqui. Olha só, gente. Aqui eu ainda tenho algumas imagens, né, que vão referir-se a essas vanguardas, mas eu quero que vocês pensem como se vivessem naquela época, tá? O que nós tínhamos de obras artísticas relacionadas ao parnasianismo e ao simbolismo, que buscava aquele misticismo, aquela luz dentro das obras, a questão dos detalhes, a questão da mitologia, a questão da exaltação dos objetos, a questão da luxúria, da riqueza de detalhes, da ostentação em si. E agora nós passamos a obras simples, vagas, a obras, olha essa obra aqui cubista, essa aqui é bonita, ó. A obras que buscam retratar uma realidade. Porque até então, essa aqui também é bem famosa. Até então, o que a literatura, o que a arte propunha? Propunha uma viagem ao sonho, à fantasia, e as pessoas não querem ver a realidade. Quando elas se depararam com uma deficiente intelectual, ficaram abismadas, como se sentiram-se afetadas, como se fosse uma crítica. E não era uma crítica, era simplesmente a representação da realidade. Tá? Por isso que a Anita Malfatti ficou de fato, estarrecida com a sua exposição de arte, que foi um fracasso naquela época. E aqui nós temos, não tem nenhuma imagem surrealista. E aqui nós temos alguns exercícios que eu vou marcar para vocês fazerem, para a gente corrigir na próxima aula, porque eu quero começar a explicar a semana. Pode ser? Gente, vocês estão escutando? Ixi, você vai Estamos. fazer de novo? Oi? Sei lá, travou tudo aqui pra mim. Agora Não tá sei. normal, estou te ouvindo. Só uma coisinha aqui. Vocês vão enviar as fotos do conteúdo Vanguardas Europeias. Tá? O que eu vou enviar no slide. Eu vou marcar alguns exercícios antes de eu começar a explicar a semana de arte, tá? Oi? Mas é para enviar que dia? Antes da minha aula de quinta. Tá amanhã.
Amanhã. No privado? Por favor, no privado. É tudo que tá nos slides, não é? Tudo que está nos slides. Página. Ô, Maria Lúcia, Certo. eu não costumo copiar o contexto histórico. Eu copio só as características. E, Se você souber relacioná-las posteriormente. e também as características de cada vanguarda, né? Porque não tem como copiar a imagem também, né? Porque... E aí eu quero que a gente faça alguma das vanguardas dentro da literatura, não só dentro da arte, tá? Eu já vou passar alguns exercícios de pré-modernismo, então, que aí a gente já fica também para a prova, tá? As questões fechadas eu quero justificativa. Pode fazer no próprio livro mesmo, desde que você justifique por que você marcou tal alternativa. Página 66. Número 1 dos exercícios propostos. Número 1 e 2, é porque a 2 começa no 66. Página 67. Número 4 e 5. É para mandar a foto do dever também ou só do Não, para mandar slide? também. Para mandar também, por favor. Número 8 da página 68. Misericórdia, isso é tudo para amanhã? Não, são poucas questões. São só questões fechadas que vocês só vão justificar. Número 8. Só número 8. Pode justificar no livro ou você quer que seja no caderno? Pode justificar no livro. Pode justificar no livro. Tá bom. E a número 20 da página 71. Número 20, que é sobre as vanguardas. Tem uma interessante também aqui no Enem. Depois eu vou passar outras. Faz essa por enquanto, que a sessão do Enem eu tenho muita questão boa. Depois a gente faz a sessão Enem, que é mais época da prova. Sobre o dever, ok? Tranquilo? Posso sair? A aula também vai acabar e eu vou fechar para a gente só dar uma introduçãozinha aqui, que foi a Semana de Arte Moderna. Pode ser?